estudantes, sejam bem-vindos a esta videoaula onde falaremos sobre os LEDs. Este conteúdo é parte do módulo de ensino e você encontra na seção de semicondutores. Antes de falarmos sobre os LEDs, vamos relembrar um pouco da física de semicondutores abordadas no nosso módulo de ensino. Vamos lá? Na natureza, os materiais podem ser classificados de diversas maneiras, mas em nosso estudo uma delas é especial. É o comportamento quanto à passagem de corrente elétrica. Em relação a essa característica, os materiais podem ser condutores, isolantes ou semicondutores. Muito provavelmente você já deve saber o que são condutores e isolantes, e por isso vamos nos dedicar um pouco mais no estudo dos semicondutores. Para isso é necessário que você já saiba o que é um semicondutor intrínseco e extrínseco. Considerando um semicondutor extrínseco, temos dois tipos, o tipo P e o tipo N. Basicamente, no semicondutor do tipo P, temos a formação de lacunas livres. Já no semicondutor do tipo N, observamos o aparecimento de elétrons livres. A junção de um semicondutor do tipo P com um do tipo N consiste em um componente eletrônico conhecido como diodo. Existem muitos dispositivos produzidos com base em uma junção PN. Um exemplo bastante comum são os LEDs. LED é uma sigla inglesa e quer dizer diodo emissor de luz. É um componente eletrônico semicondutor que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Mas como isso ocorre? Como já falamos, o LED é um tipo de diodo e consiste em uma junção PN. Ao ser conectado a uma fonte de força eletromotriz de modo que o material P ligue no positivo e o material N no negativo, os elétrons são forçados a se recombinarem com as lacunas. Quando isso ocorre, os elétrons ficam excitados e mudam de nível de energia, liberando um fóton de luz e tornando-se visível. Basicamente, o diodo funciona conduzindo corrente elétrica em um só sentido e bloqueando sua passagem no sentido oposto. Logo, como o LED é um tipo de diodo, se não for polarizado corretamente, não emitirá luz. O LED é um componente bipolar, ou seja, tem um terminal chamado anodo e outro chamado catodo. Para polarizá-lo corretamente, basta analisar o tamanho dos terminais. Geralmente, o mais comprido é o anodo e o mais curto é o catodo. Seu símbolo nos circuitos é representado desta forma. A luz emitida pode ser de diferentes cores e depende do cristal e da impureza de dopagem com que o componente é fabricado. O LED pode ter mais de uma cor no mesmo componente, como os LEDs RGB, sendo que você pode controlar cada cor individualmente e obter efeitos incríveis. Existem também os LEDs que emitem luz invisível ao olho humano, como por exemplo os ultravioletas e infravermelhos, encontrados no controle remoto da televisão. Quando o LED foi inventado em 1963 por Nick Oloniak, ele era disponível somente na cor vermelha, e por muito tempo foi utilizado em aparelhos como indicador de estado, sinalizando se o aparelho estava ligado ou não. Mais tarde vieram os LEDs de alto brilho e foram amplamente utilizados na indústria automobilística, desde os painéis até as luzes de sinalização. Atualmente, os LEDs são utilizados em várias áreas, principalmente na eletrônica, pois com o barateamento do seu preço, alto desempenho e grande durabilidade, eles se tornaram ótimos substitutos para as lâmpadas convencionais e devem substituí-las a médio ou longo prazo. Com relação às vantagens, destacam-se a economia de energia, ecologicamente correto, baixa emissão de calor, vida longa útil e não atrai insetos. Resumindo, os LEDs são elementos semicondutores que emitem luz na presença de corrente elétrica e podem ser encontrados com muita facilidade nos aparelhos eletrônicos utilizados no dia a dia. Nossa videoaula vai ficando por aqui, esperamos ter contribuído com seus estudos. Até a próxima!